O podcast Coração Peludo é gravado nos estúdios da Talk TV. Para informações e reservas, liguem 11 988 51 5996. Coração Peludo. Olá, queridos, bem-vindos! Chegou a hora da gente fazer a ciranda aqui das emoções, entendeu? Com a presença da psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Oh, querida, tudo ótimo. Sempre muito bom. Sempre com o coração aberto para me conectar com o seu coração e com o coração de quem esteja nos vendo, nos escutando. Bem-vindos ao nosso Coração Peludo, esse podcast de relacionamento da Jovem Pan, no qual, amores, falamos sobre o quê? Sobre os probleminhas do coração, não é? Se você tem algum, já abre o coração pra gente, a gente quer te ouvir, estamos lá no Instagram, @ocoracãopeludo, né? O Coração Peludo no Instagram, você logo vai ver o nosso perfil, tá tão bonito, tanta gente por lá, né, Pamela? Tá demais. O nosso Coração Peludo já existe há 7 temporadas. Exatamente. Estamos aqui renascendo, né? Estamos renascendo, muito felizes com esse novo formato também, para poder entregar ainda mais conteúdo para vocês. E queremos demais a opinião de cada um de vocês, sobre o que estão achando, sobre o tema que querem que a gente traga aqui, porque fazemos isso aqui para você, Pelúcia, para você, Pelúcio. Olha, então participe no Instagram, @ocoraçãopeludo. Estamos no TikTok, meu bem. Vai lá também seguir o Coração Peludo no TikTok. A gente tá com um canal no YouTube e muito mais. São grandes planos aqui para esse conteúdo. A gente tá esperando a participação de todos vocês. A Psipame, ela já tem uma tradição lá no Instagram, entendeu? Tem 1 milhão de seguidores atrás dessa mulher, porque lá acontece coisa específica, né, Pamela? Tem live terapia, um monte de coisa ali. Eu vou ficar muito feliz se você me seguir, né? Se você estiver lá comigo para poder compartilhar com você. Então, é só seguir no @psipamela, @psipamela. Tem live terapia, toda segunda-feira, 19h30, horário de Brasília. Tem palestra que vai rolar agora, dia 26 de novembro, em Fortaleza, se você quiser. Palestra sobre o amor próprio, se você quiser trabalhar o seu amor próprio. E também em São Paulo, dia 10 de dezembro. Tudo certo, então, já demos o servição do Coração Peludo, como eu gosto de dizer. Você já tá lá no Instagram, que eu sei. Dani Contin, que administra nossas contas lá no Instagram, pode te ouvir, pode te ajudar, assim como nós. Somos um trio lá para dar toda a assistência para vocês, entendeu? E vamos para o nosso tema de hoje, que é um tema muito curioso. Então vamos. E é outra lenda urbana. São coisas que as pessoas falam por aí e que às vezes você pensa, puxa, será que isso é verdade? Será que os opostos se atraem nesse mundo do relacionamento? Será que a gente pode falar isso, Pamela? Isso tudo é uma coisa que a gente ouve por aí. Não é verdade? Claro que é. E em imã tem isso. Polo negativo, polo positivo, junta. Tudo bem. Agora, e no mundo das relações? Olha, eu detesto generalizar. Eu detesto. Eu penso que existem pessoas que se encantam por características que a outra tenha e que sejam características complementares. De repente, uma pessoa tem um jeito que se contrasta com o meu e isso me interessa, me excita. Mas eu acredito que o que mais provoque esse interesse, o que faz mais a conexão, tá naquilo que o outro me provoca. Então, de acordo com aquilo que eu vejo no outro, isso vai despertar gatilhos em mim, fazendo com que ou eu me sinta assim, incomodada, né? uma espécie de uma repulsa, não achei legal, não gostei, então repele, ou então me atrai. Normalmente eu me atraio por algo que se familiarize com aquilo que eu tenho internalizado quanto modelo relacional. E vamos voltar lá atrás, né? De como a gente viu isso na nossa vida. Com certeza. E aí a gente tá falando de infância, a gente tá falando... A gente tá falando lá atrás. Então, existe aqui dentro de mim
uma internalização dos afetos, uma internalização de modelos. Então, o que eu entendi que é um relacionamento? O que eu entendi que eu me interesso? Como eu me percebo? Que lugar que eu dou para alguém que possa estar comigo? Então, tanto que não é raro eu ter um perfil que se repete na minha vida. Então, quem está nos escutando, caramba, eu sempre me relaciono com caras que são conquistadores, com pessoas que são extrovertidas, com pessoas que são mais tímidas, com pessoas que são mais sexualizadas, com pessoas que são mais trabalhadoras, com pessoas que são mais submissas. Então, por que isso acontece? Porque, por alguma razão, este modelo ele se encontra aqui dentro com a internalização de algum modelo que você construiu, que você viu, ou que você busca o extremo oposto, ou que você busca algo parecido, justamente porque, por incrível que pareça, aquilo que eu permito entrar na minha vida é o que se familiariza com o que eu tenho aqui dentro como um parâmetro relacional. Engraçado isso, né, Pamela? Porque às vezes a gente, enfim, tá conversando e fala, nossa, essa mulher, ela é interessante, esse homem, ele é interessante. Imaginando que, sei lá, interessante seja uma coisa, sei lá, genérica mundial, assim, é interessante, todo mundo acha que é interessante. Você tá trazendo aqui que essa questão da atração tem muito a ver com algo particular de cada indivíduo. Isso. Então, o que parece ser muito interessante para mim pode ser bastante desinteressante para uma outra pessoa, né? Pode ser assim, tipo, opa, não claro. Sei, não acho, não entendo aonde, né? Por isso que o gosto é algo tão individual, né? É algo tão meu e algo tão seu. Hoje, acho que é importante trazer isso, a gente vive na era das redes sociais, em que parece que funciona meio como manada, né? E vão se elegendo modelos de interesse, de beleza, né? De padrões, assim, de posturas, de visual, né? E aí você tem uma manada ali, né? Você tem, assim, uma grande maioria, um público largo ali, que acaba compreendendo aquilo como interessante. Né? Mas aí essa adesão ela vai muito mais pelo senso de pertencimento. Então, assim, eu quero tanto pertencer a esse grupo que eu acabo assim, adotando também tudo que eles entendem como aceitável, tudo que é compreendido como belo, e aí eu digo que vai se padronizando um formato de beleza, um formato de algo que seja atraente. Isso também, Pamela, porque na internet é onde teoricamente há uma liberdade, por exemplo, no Instagram, né, de vários corpos e tal, mas é verdade, porque no fim tem aquelas que são as centralizadoras e que, de repente, né, então, institui-se o que é o bonito, o legal. Até no TikTok tem muito isso, nessas trends. Isso que eu ia falar, o nosso coração peludo é um lugar que a gente fala abertamente sobre tudo. A gente entra num tema e a gente cai em outro, né? Então, aqui eu não posso deixar de dizer que... Será que isso que você acabou de falar agora é factível? Porque, na prática, eu não acho. Eu acho que fala-se sim sobre, não, vamos considerar que o belo pode ser assim, pode ser assado, tal, essa liberdade do diverso. Mas na prática não acho, não. Eu acho bonito, eu adoraria que fosse isso, sim, né? Como alguém que trabalha com pessoas e estuda comportamento, mas não vejo isso na prática. Vejo ainda sendo esfregado na nossa cara muito padrões e de uma forma ou de outra, aquilo é o belo. Aquilo é o que é o que considera-se atraente. E acho que às vezes quando aparece algo que quebre o padrão, eu vejo as pessoas entrando numa manada ali de aceitar, de enaltecer, mas não vejo isso puramente sincero. Vejo isso muito modismo, muito mais assim, nesse como movimento. Eu dizer isso para ser aceito, para pertencer, para lacrar, para qualquer coisa, do que aquilo ser genuíno. Uma pena,
porque poderíamos ter isso de um jeito mais leve, dando espaço para que se goste ou não se goste disso. Para mim, a gente só vai viver uma liberdade de expressão quando eu puder dizer que eu gosto ou não gosto, mas eu sempre respeito. Eu acho que o diferencial está em respeitar o todo, mas poder também gostar ou não disso. Agora, quando isso aparece de uma forma de que todo mundo tem que gostar, sabe, meio que tem que descer goela abaixo, tal, e ao mesmo tempo um padrão sendo sempre aparecendo, a gente foge tanto disso, dizendo que queremos desconstruir isso, mas nas redes sociais, que eu acho que é hoje o que mais... Tem, né? Tem e tá o tempo inteiro na mão, né, nos olhos do povo. Eu penso que não, acho que continua um padrão ali, sendo enaltecido, sendo reforçado, fazendo com que cada vez mais as pessoas lutem para estarem dentro desse padrão e desenvolvendo N patologias por não se sentirem nesse padrão. E, paralelamente a isso, esses movimentos de que algo fora do padrão também deve ser enaltecido. Eu acho que ainda não conseguimos atingir esse equilíbrio, que seja de eu me aceitar como eu sou, de eu me reconhecer, mas também de eu me trabalhar para cada vez eu encontrar o meu melhor. Eu ainda acho que isso a gente não conseguiu chegar. Agora, voltando para a história dos opostos, né? Então, você falou aí dessa percepção muito individual que tem a ver com como a gente viveu os nossos vínculos, como a gente enxergou as relações que nos cercaram, para entender também pelo que a gente se atrai. Então, gente, já não é muito universal, né? É muito interessante, é o máximo. Depende. Depende do que você entende que é. Mas aí dizem isso, por exemplo, sei lá, é muito extrovertido... Gosta de pessoa tímida, que é o oposto mesmo, né? Vamos falar aqui de opostos, né? Uma é super bem-humorada, um é mal-humorado. São duplas que funcionam, né? É que nem você pensar, poxa, por que o generoso comumente se relaciona com um egoísta? Comumente se relaciona? Opa, acontece. Lógico. Então. Tá. Opa, mas... por que isso? Porque o generoso, como que a pessoa é generosa? Ela aceita, ela faz, ela abre mão, né? Ela não fica ali lutando, ela deixa. O generoso, ele faz muito isso. E o egoístão é tudo para ele, né? É tudo para mim, meu próprio umbigo. Então, ele vai se deliciar com essa dupla, né? Então, é claro que a gente tem essa atração que acontece. Mas isso é obrigatório. Assim, entendo que essa dinâmica se estabeleça isso e que até satisfaça um pouco os lados. Muito comum. Mas pode ir para um lugar um pouco problemático, não, vai né? para um lugar problemático. Vai para um lugar. Então, tô entendendo. O que eu tô certo, dizendo vai. é que, assim, é uma atração que acontece. Né? A gente tem aí opostos que se complementam. É que nem você pensar no dependente e o codependente. Né? Você falar, fulano é dependente. Não, peraí, tem uma codependência ali. Então, essas duplas, elas acontecem muito. Agora, claro, isso não está longe de ser saudável. Mas eu estou dizendo para você que acontece. Como, por exemplo, o tímido ficar com o extrovertido. Muitas vezes criticando esse jeito. Olha, tua risada e tal, mas tá junto. Por quê? Porque tem uma pseudo-realização. Uma admiração. Isso, admiração e de realização. Sim. Porque às vezes eu não consigo fazer, meu parceiro faz. Então, aquilo se torna complementar no meu mecanismo. É uma admiração que às vezes quase ódio, né? Como que consegue, gente? Sabe assim, né? Às vezes fica, porque às vezes no patológico. Aí tô dizendo pra quem, né, já leva pra um lado ruim. Mas eu também acho que você... Mas pode ser no lado bom também, né? De realmente você até admirar e falar, gente, é admirável como consegue se expressar e falar pra todo mundo que bom. Às vezes você tem, por exemplo, a pessoa que ela é super sem noção, assim, uma pessoa que como fala, super aventureira, uma pessoa que corre 1000 riscos e você vê o parceiro que é comedido, né, que é ali super responsável, né, e pensa em tudo e tal, que a gente fala que é o equilíbrio. Então, eu penso que não tem regra. Então, eu acho que quando a gente fala sobre características de personalidade diferentes, a gente não está falando sobre planos e intenções de vida que sejam diferentes.
Então, Tá. eu acho que sim, que eu posso me atrair por alguém que tenha características que eu não possuo, mas que de alguma forma eu admiro, aquilo acaba me atraindo, mas que nós tenhamos focos de vida parecidos. Agora, eu posso até me atrair por alguém que tenha características, legal, tem uma característica ali que eu admiro, que eu acho interessante, que isso tem a ver com a minha história de vida, mas se essa pessoa tiver objetivos de vida muito diferentes que os meus, não vai para frente. Então, isso é uma das dicas já para você que está trabalhando, por exemplo, já num relacionamento que tem aí esses polos tão diferentes. Então, um objetivo de vida, pelo menos, que seja comum. E eu acho que esse lugar também de equalizar um pouco, né, Pamela, e entender os limites. Porque, vamos aqui no que você falou, do aventureiro. Sim. Eu não sou muito... Eu gosto de coisas na natureza e tal, mas eu não sou aventureira, tipo, risco, velocidade, altura, adrenalina. Aí não é um canal que eu gosto de trabalhar, por exemplo, né? Aí a pessoa, por exemplo, quer, sei lá, esquiar na pista preta, um negócio que você nem esquia, sabe? Assim, gente, que você vai passar um medo, assim. Pra mim, é o pior. Eu tô contando uma situação real. É o pior dos mundos. É uma coisa assim, é uma tortura que essa pessoa vai me submeter. Se ela fizer eu passar por isso. Sofrido. Então, por exemplo, não dá. Não dá. Não é que eu sou chata, é tipo, não cabe. Tudo bem, você é aventureiro. Então vai na sua aventura. Estaria aqui tomando um vinho, né? Então tem que achar também esse lugar um pouco intermediário, assim que não como, seja agressivo assim como, em por relação exemplo, à personalidade. Assim como você pode pensar numa pessoa super sexualizada, uma pessoa que não. Pois é. Então, até quando, né? Vamos pensar. Até quando aquelas características que essa pessoa tem, diferentes que as minhas, elas vão me causar conflitos relacionais. Sim. Então, desde que essas diferenças elas não atrapalhem essa construção da jornada junto, maravilha. Tá. Agora, a partir do momento que começa a embargar, trazer prejuízo, dor, angústia, ansiedade, ou mesmo a inviabilização dessa construção conjugal, você tem que parar para pensar, epa, né? Porque aí tem gente que vai insistindo, mas eu gosto, mas eu amo, mas e tal. Mas tem viabilidade de... Eu tenho uma coisa que eu pergunto muito para meus pacientes quando tem essas paixões avassaladoras. Porque eu amo, meu Deus, mas a gente é tão diferente. Tem hora que dá certo, tem hora que não, é porque some, mas quando a gente tá junto é incrível. E fica uma coisa assim, tão rasa, né? Eu sempre pergunto, você consegue se imaginar com essa pessoa ali, construindo alguma coisa? Porque ter uma aventura, maravilha, mas ter alguma coisa, você consegue? Porque a gente precisa, além, né, não ficar só nessas diferenças e tal, porque como eu falei, ninguém é igual a ninguém, as diferenças vão existir. Mas existe um desejo em comum? Tem que existir. Se eu não tiver esse desejo que se encontre com o outro, intenções e objetivos que se encontrem nessa intersecção que a gente tanto fala, né, desse universo do nós, não adianta. Isso não vai para frente. É um sofrimento e fica uma idealização, fica uma fantasia, fica uma história que você se conta, né? Fica um fetiche, né? Ele é super diferente que eu, ela é super diferente de mim. Nossa, como isso é incrível. Mas, na prática, não vai para frente. Então, aí, você tá numa paixão, que é essa ainda, de opostos e tal. Para ir para frente, tem que ter a história do sonho em comum. Claro. Tem que ter essa perspectiva de construção, né? Porque senão eu acho que você vai ficar sempre nessa história de... até muitas vezes... buscando pedaços seus fantasiosos ou coisas que você gostaria de ter, que você gostaria de ter feito, ou uma realização até assim obscura sua sobre o outro, mas que não possibilita um relacionamento que aconteça. Por isso que tem que parar e se perguntar, funciona? Rola mesmo? Ali? Ou é uma coisa só de um fetiche, de uma brincadeira, de um tesão que eu nunca parei para pensar? De um mistério, né? De uma admiração. Da possibilidade nossa, disso. que diferente. Nossa, que coisa tão diferente de mim. Mas não realiza para a vida que você quer ter, né? Porque ninguém quer viver também fora. E tem mais um ponto. Tão fora assim, né? E tem mais um ponto. Se você me permitir, já quero falar direto para a pessoa. Vai falar.
Ela quer falar direto com você. Eu já quero falar. Ela pediu. Então a gente já vai abrir aqui a câmera para Pamela Magalhães. Ela quer falar direto com você aí, que tá nesse lugar de opostos, se atraem ou não se atraem, como é que é essa história? Talvez a pessoa que você goste, a pessoa que você se relacione ou a pessoa que você queira se relacionar, ela tenha características diferentes das suas. Mas vocês encontram ali denominadores comuns. Parece que se você mergulhar um pouco mais, a coisa anda. Ou então na sua relação, se você ajustar uma coisa ali, essa pessoa contribui, parece que a relação tem potencial. Então, para de querer mudar essa pessoa. Para de querer que ela seja igual a você. Para de pedir para ela rir mais baixo, vestir uma roupa diferente, mudar o corte do cabelo, parar de fazer aquele esporte que ela gosta, se afastar daquela pessoa que você sabe que é especial para ela. Ou quem sabe, não mergulhar fundo naquele sonho dela. Para de achar que você pode mudar o outro, ou que a forma que você pensa ou exerce a sua forma de ser no mundo é a ideal. Compreenda que cada um com o seu qual, cada pessoa do seu jeito, isso não tem regra e muito menos um padrão a ser seguido. E se você realmente gosta dessa pessoa, liberte-a do seu pensamento rígido, ou mesmo da sua necessidade de ter controle sobre ela. Porque às vezes não é por mal, mas talvez você tente impor e esteja o tempo inteiro ali, né, aparando a asa por medo que ela voe e se afaste de você. Muito pelo contrário. É justamente quando você reconhecer as asas dessa pessoa e permitir que ela voe, talvez você possa convidá-la a voar contigo. Voe junto com ela. Vocês vão voar muito mais alto. E vai ser um lugar infinitamente melhor do que esse, que você está o tempo inteiro podando essa pessoa. E o pior, ela se permitindo ser podada por você. Nossa, vou até contar uma coisa aqui que aconteceu comigo recentemente. Por favor. Porque acho que relacionamento é sempre relembrar também algumas coisas, né? Porque às vezes você tá há muito tempo com alguém e aí você pensa que já tá tudo posto, já tá tudo certo, né? Enfim, cada um já conhece o outro. E recentemente teve um jogo do São Paulo que foi lá na Argentina. Enfim, gente, desculpa, eu não sigo muito futebol. Claramente, meu marido segue. E é São Paulino. E era um jogo super legal, importante. No fim, depois até o São Paulo acabou perdendo. Mas, enfim, e eu nem tava acompanhando, nem sabia que tinha esse jogo, né? Tava lá, normal, minha vida. No dia do jogo, no dia que ia ser o jogo, o meu marido chegou pra mim e falou, poxa, sabe que eu fiquei pensando a semana toda? Hoje tinha esse jogo lá na Argentina. Sabe que eu fui ver até as milhas e dava pra gente ter ido? Aí fiquei pensando, será que a gente não vai e deixa as crianças com alguém? Mas depois fiquei pensando, que você ia achar chato. Fiquei pensando que, sei lá, você não ia querer e tal. Aí eu falei, meu, que loucura, por que é que você não me falou? A gente muito podia ter ido. Eu ia adorar. A gente arranjava alguém, claro, ia ter que... Opa, até caiu tudo aqui. Ia ter que arranjar alguém para ficar com as crianças, claro, não é fácil, né? 2 meninos e tal, ia ter que encontrar. Mas, encontrando alguém, eu ia amar. A gente ia assistir o jogo, tomava um vinho. Ué, de milhas ainda, né? Comia alguma coisa e domingo tava de volta. Eu ia adorar. Aí, você viu na cara dele assim, gente, por que eu não falei, sabe, assim? E olha que loucura, ele mesmo, por sei lá que conclusão, de achar que ia ser difícil, que eu não ia gostar, e nananana, que ele ia me incomodar de alguma forma, se ele propusesse um sonho dele pra mim. E eu falei, nossa, você não pode deixar de me falar essas coisas, porque eu quero viver todos os seus sonhos também, né? Porque, tipo, a gente tá tanto tempo junto... E ele já foi botando lá um monte de coisa na frente. E eu ia ter adorado ter ido. Nunca mais faça isso. Quando você pensar que você quer fazer uma coisa, você me fala que eu vou querer fazer também. E foi muito legal isso. Porque você sabe que foi muito legal. Faz muito tempo que a gente tá junto, né? Mas eu não sei se você notou.
o timing não foi o ideal, mas ele conseguiu te falar. Que também foi muito legal, né? Isso foi maravilhoso, porque ele podia ser uma nunca ter te falado. frustração Não, ele dele, sei poderia nunca lá. ter te dito, mas ele falou. Então, olha como ele tem espaço com você. Porque o timing, eu acho que ele, talvez pela personalidade dele, ele ficou preocupado, ele ficou pensando. E por você também ele não fez, né? Talvez porque talvez ele estivesse olhando coisas em você e vendo que você estava numa outra vibe. Eu tava um pouco, né? com muita coisa de trabalho, então, mas enfim, e aí ele quando não tá, falou, né? mas ele conta pra você do desejo e te dá uma dica que você pode logo pensar, né? Muito Quem sabe legal. logo mais você faz esse movimento e viabiliza para que vocês consigam ir juntos. Então, de novo, é isso, né? Dessa possibilidade de eu enxergar o outro, de eu não querer mudar este outro, de eu entender que temos desejos que nem sempre serão iguais, mas eles vão sempre convergir em algo em comum. Então, olha que exemplo legal. Ele tem um desejo, ele não sabia do seu, mas ele estava olhando para você e vendo o seu momento, compartilha com você um desejo que ele tem dele, mas que ele quer realizar com você. Que eu achei muito e legal. escuta de você um super aceite ali, né? De que, não, poxa, eu queria tal. E isso faz o quê com o relacionamento? Alimenta a relação. Alimenta, Vocês não engrandece. foram, mas isso nutriu a interação do casal. Gente, teve até confissões hoje aqui nesse Até uma podcast. terapiazinha, assim, eu uma terapiazinha. amo, desculpa, eu tenho essa oportunidade de contar coisas aqui pra Pamela Magalhães, gente. Olha, mais um episódio do nosso Coração Peludo. Queria agradecer a atenção de vocês com a gente o tempo todo aqui, Claro. prestando atenção, o feedback que vocês dão pra gente no nosso Instagram, @ocoraçãopeludo, e convidar você que tá aí pensando sozinha, passando por alguma coisa, né, sofrendo de repente, queria te convidar para você abrir seu coração lá pra gente no Instagram, vai na mensagem fechada, ou se você quiser, bota no feed mesmo, assim como você se sentir à vontade, porque os temas aqui do coração são trazidos por vocês, né, Pamela? Sempre, todos. Então isso é muito importante pra gente, valida a conversa que a gente tem aqui e amplia essa ciranda que a gente pretende, né, que é com todos vocês que Claro. nos escutam, pra gente trocar. Essa troca boa. A minha oportunidade de trocar aqui presencial, entendeu? Quando vocês mandam os temas, eu leio tudo e aí eu vou puxando aqui com a Pamela para tentar satisfazer cada um de vocês. Então, não deixem de ir lá e compartilhar suas histórias no nosso Instagram. E, óbvio, quem ainda não maratonou, 7 Ixi, temporadas, mas tem coisa, hein? gente. Tem coisa pra Corre você colocar atrás. essa terapia em dia. Corre atrás, porque aqui, ó, toda semana um episódio novo com a presença da psicóloga Pamela Magalhães. Até a semana que vem. Beijo. Coração peludo.